Ótima tarde, doutora Mariana, doutora Juliana. Um prazer estar com vocês aqui. Um prazer estar conhecendo, né, a doutora Mariana hoje. A Juliana já nos conhecemos anteriormente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo que está muito em alta, que são os bioestimuladores de colágeno. E em breve estaremos um curso na Orion. E então vai ser uma tarde muito prazerosa para nós e eu tenho certeza para quem estiver nos ouvindo e nos vendo. Doutora Juliana, seja bem-vinda. Obrigada. Queria agradecer demais. É o primeiro. Tô nervosa, mas acho que vai ser bom. Quero contar um pouquinho de realmente como funcionam os bioestimuladores de colágeno e como a gente faz no consultório, né? Porque não basta só ensinar a parte teórica, e sim o que funciona e o que vende. Realmente, nós temos que não só falar o que fazemos, mas mostrar como fazemos. Isso faz toda a diferença. Exato. Veio correndo lá do Santos, subiu a serra. Gente do céu, tava quase chegando de scrub aqui. Seja bem-vinda, doutora Mariana. Obrigada, um prazer também meu. Também meu primeiro podcast. Espero que eu não fale tanta besteira pra vocês, que eu sou meio palhaça, tá, gente? Então, não liguem. Mas a nossa intenção, sim, hoje, além de explicar sobre bioestimuladores, é desmistificar e fazer com que os pacientes, na verdade, os pacientes nossos seriam nossos alunos, tenham segurança em fazer o procedimento. Maravilha. Tá? Esse é o intuito da Orion. A Orion é um instituto que foi criado de dentista para dentistas. Nossa intenção é trazer os melhores professores que tenham a melhor técnica possível, as melhores informações atuais, para dar aos nossos alunos, aos dentistas que estão formados, essas técnicas através da melhor teoria, aplicada em hands-on, e praticado em pacientes reais, pacientes modelos, para que eles tenham toda essa segurança. Porque nada vale a pessoa ter um rio de informações. Eu falo que existe hoje no mundo muita pessoa obesa intelectual. Conhece muito, mas não sabe praticar nada, Sim. Não sabe aplicar nada. Então, a nossa intenção é pegar esse aluno que tem já um conhecimento, que tem um pouco de dificuldade, um pouco de autoestima, de falar, não, eu preciso pegar e fazer. E eu tenho certeza que vocês são esses professores. Os professores que olham para o aluno, dão a ele essa segurança, dão a ele essa formação. De pegar na mão mesmo e falar, olha, não é desse jeito, esse é o ângulo, essa é a forma. Então, é nisso que nós vamos estar falando um pouquinho. Isso aí. Mas antes de falar dos nossos cursos, eu quero perguntar como é que foi a trajetória de vocês. Como é que você começou na odontologia? Fala um pouquinho você primeiro, Juliana. Como é que começou essa história sua? Por que você é dentista? Por que você entrou nessa área? Por que você trabalha na harmonização? Conta pra gente. Bom, quando eu fui prestar vestibular, eu prestei em alguns lugares, eu sabia que eu queria lidar com pessoas, né? E eu tinha uma questão de sair ou não sair de casa. Eu prestei para medicina e odontologia. E aí eu acabei ficando na minha cidade e passando em odontologia e cursei. Eu sempre tive afinidade com cirurgia, então eu saí e fui fazer cursos de cirurgia, os básicos mesmo. Eu trabalhei em clínica popular, né, logo que eu saí. E depois eu casei e me mudei para o Mato Grosso do Sul. Você era de onde antes? Eu sou nascida em São Paulo, sou paulistana, né? Aí com 12 anos fui para Maringá, no Paraná, e lá fiquei até casar. Quando me casei, fui para Dourados, Mato Grosso do Sul. Ficamos lá e meu marido por 3 anos. E depois, Campo Grande. Campo Grande fiquei 10. E lá, eu trabalhei na prefeitura. Eu fui dentista. Eu fui a primeira dentista de pacientes especiais e odontopediatra da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Trabalhei por anos lá. E tinha meu consultório. E lá eu acabei passando no Exército. Eu cursei implantodontia lá. Então, eu segui por um tempão na cirurgia. Foi quando eu fiz o meu primeiro curso, em 2013, de harmonização, só que eu fiz cirúrgico, porque eu tinha bastante afinidade, então foi de bichectomia. E eu fiz um monte quando começou, porque eu comecei a ter afinidade com aquilo. É engraçado, quando você gosta do negócio, tem afinidade, você começa a fazer. E aí eu fiz um monte de bichectomia. Nisso eu falei, vou fazer de toxina, vou fazer de preenchimento. Aí com a mesma equipe eu repeti o mesmo curso. E dali eu comecei a fazer. E eu tive gêmeos. E aí a minha vida começou a ficar muito louca. Então eu falei, gente, a implantodontia é maravilhosa, mas a gente fica casada com os pacientes um tempo. E meu marido tem a questão ele é um executivo de multinacional, e aí o que acontece? Muda demais. E é muito difícil recomeçar, porque o nosso trabalho é de formiguinha, né? A gente vai conquistando pacientes. Enfim, eu sei que nós nos mudamos. E aí viemos pra cá, pra Campinas, eu decidi morar aqui em Paulínia.
E aí eu entrei para a equipe do Levi. E lá fiquei. E eu aprendi um monte e eu comecei a ter certeza. Então, quando eu vim para cá, eu já não executei mais. Vamos fazer 5 anos. Eu não executei mais odontologia. Né? No sentido de mexer em dentes. Né? Fazer cirurgia de implante, enfim. E aí eu fiquei só na harmonização. Então, eu fiquei na parte clínica e nos cursos com a equipe dele. Foi assim. Então, são 5 anos... Que eu tô aqui. Mergulhado só na parte de treinamentos mesmo em si. Sim. E eu perdi as contas no meio do caminho aí, porque é 10 anos aqui, 10 anos lá, 10 anos lá, 10 anos lá. Essa harmonização sua é boa mesmo, porque já faz 50 anos que você tá fazendo esses negócios. Tá não, eu conservada. comecei em 2013 com os cursos, e quando eu comecei, toda vez que eu faço um curso, eu já aplico. Eu aplico. Então, na área de harmonização, são quase 10 anos. São 10 anos em harmonização e 5 como professora na área de harmonização. Isso. Entrei como professora assistente e aí eu tive a oportunidade dentro da equipe de ser coordenadora clínica na São Leopoldo Mandic, eu e Mari. A gente se ajudava muito nessa questão porque eram na verdade, a Mandic Campinas e São Paulo e a Neon, outra escola. Então, o que acontece? A gente se ajudava no sentido de São Paulo, a Mandic São Paulo a gente dividia, eu ficava com Campinas e ela com a Neon e a gente se ajudava nesse sentido. Foi isso. Doutora Mariana, e a sua trajetória? Como é que foi? A minha trajetória foi legal, assim. Foi difícil, mas foi legal. A minha mãe é dentista, mas a minha mãe ela já está aposentada há uns 7, 8 anos. E eu frequento consultório desde os meus 10, 11 anos. Eu sempre gostei de ir pro consultório. Eu guardava tubete anestésico, brincava em casa com tubete anestésico que minha mãe jogava fora. Eu pegava no lixo e brincava. Então, eu sempre gostei de odontologia. Eu nunca pensei numa outra profissão. Então, assim, falar, eu escolhi outras. Tinha que colocar a segunda, terceira opção na hora do vestibular, mas era odontologia. E aí, a primeira vez que eu prestei, eu não entrei. Fiquei na lista de espera e fui fazer fonoaudiologia, que seria a segunda opção que a gente tem que colocar, né? Putz, fiz 6 meses, falei, mãe, não é isso. Falam que tem ligado, tem ligação, tem a ver, mas não gostei nunca quis, falei, não quero. Fiz até o final. Prestei novamente odontologia, aí eu entrei. No que eu entrei, a empresa do meu pai estava sendo privatizada e tal, ele recebeu a notícia de que estava sendo desligado da empresa. Aí minha mãe conversou comigo e falou, filha, não sei se a gente vai ter condição mesmo de pagar a faculdade, agora com seu pai desempregado, anos ele trabalhou na rede ferroviária como engenheiro, então veio aquela decepção. Falei, caramba, o que eu faço? E eu fui nadadora. Então, eu continuei nadando e entrei na faculdade. Falou, vamos tentar, vamos ver até onde a gente consegue levar. A natação, então, foi o esporte que me ajudou a continuar a fazer e a conseguir terminar a odontologia. Através da natação, eu tive bolsa, eu consegui uma bolsa de 50%, apesar de passar um mico na faculdade. Acho que a Ju nem sabe dessa. Do quê? Primeiro ano da faculdade, para ganhar bolsa também, que eu falei, preciso de bolsa, gente, preciso continuar essa faculdade. Me escolheram na sala para desfilar. Quer dizer que você... Eu sou mó envergonhada, meu. Você ganhou a bolsa por ser nadadora e ainda ganhou mais uma bolsa para ser a Miss da classe. Aí pior que eu fui. Eu falei, vou desfilar. Não sabia quanto que ia ser de bolsa. Falei, de repente soma, né? Aí eu fui a Miss Legal, né? Não ganhei nem primeiro, nem segundo, nem terceiro, mas ganhei a Miss Simpatia. Eu ficava lá tirando espinhazinha, passando reboco na bundinha das meninas, espinhazinha e tal. Passei, eu fiquei como Miss Simpatia. Ganhei bolsa de 30%, só que a de 50% valia mais, então não somou. Falei, puta, passei uma papelão pra nada, mano. Meu, envergonhada, só tinha roça na tábua, era nada, mas enfim. Foi assim, aos trancos e barrancos, eu fui frequentando o consultório com a minha mãe o tempo inteiro. Então, na faculdade foi muito fácil, assim, pra mim, algumas coisas, porque eu já sabia. De tanto ajudar, ficar ajudando e manipulando cimentação, alginato, já foi indo. Aí veio a história da harmonização. Então, eu tô formada assim há uns 21 anos. A harmonização, eu tô com ela já há quase 12. E a gente reabilita o paciente, né? Faz um serviço super bacana. Eu adoro cirurgia. Eu saí agora de uma cirurgia de implante. E eu percebia que eu precisava melhorar a parte externa do paciente. Não só fisicamente, mas a autoestima. O paciente saía super feliz com os dentes, mas ele se olhava no espelho e a gente também, né? Se cobrava, poxa... Precisa de algo mais, né? A gente consegue devolver um sorriso bacana,
fazer com que ele um sorriso mais jovial, mas o rosto não condiz. E aí veio a história da bichectomia também. Eu entrei que nem como a Ju, de gaiato nesse esquema com cirurgia, porque eu sempre gostei de cirurgia. Até hoje eu ainda trabalho intraoral na parte cirúrgica e faço harmonização. E aí aí eu entrei, fui fazer o curso de bichectomia, foi o primeiro curso em Santos, eu acho que foi o primeiro curso do Levi. Eu fiquei com ele uns quase 7 anos também. Eu conheci a Ju lá, quando ela entrou, eu tava. Aprendi muito, assim, a gente aprende muito dentro de uma equipe, a gente aprende o que é certo, o que é errado, o que o aluno precisa, o que ele não precisa, como que uma aula tem que ser feita, o que é legal, porque é muito chato a gente dar aula e ver aluno mexendo no celular, cansado, então assim, a gente percebe toda essa necessidade. E aí, foi indo, começou a bichectomia, uma coisa vai puxando a outra. Não, eu preciso agora melhorar através de fios, vamos melhorar a pele, toxina. Uma coisa vai puxando a outra. A harmonização é isso, não é só um procedimento ou outro. É um conjunto de procedimentos para a gente conseguir harmonizar esse paciente. E aí a gente está aí até hoje, né, Ju? Então, assim, aproveitando o gancho, né? A sua migração, mesmo que você continue fazendo a implantodontia, para a área de harmonização foi uma necessidade que você identificou nos seus pacientes, que você terminava todo um interior, né? A parte de dente dele, e você via que aquilo ainda não estava fazendo com que o seu paciente estivesse plenamente satisfeito, porque o que ele queria, na verdade, era algo além. Então, você olhando essa necessidade, você falou, peraí, eu não preciso parar aqui nesse metade do caminho, eu posso continuar e aí trazer para esse paciente uma qualidade de vida melhor. Sim, e uma coisa que você falou que eu concordo muito. O paciente, muitas vezes, ele não vai lá só por causa do dente. Acho que ele não vai nem por causa do dente. Ele vai por causa do problema de autoestima que ele tem. Exatamente. E a harmonização, ela tem muito disso, né? Você olhar pro paciente e ver o que você pode trazer para ele de qualidade de vida, de melhoria, de autoestima, porque se tem algo que a gente precisa hoje, é alguém que coloca pra cima. Pra baixo tem um monte, até a gravidade, joga tudo pra baixo, né? Mas alguém que olhe pra nós, que possa entender o que nós estamos passando, entender os nossos traumas, as nossas angústias, as nossas tristezas e trazer um alento para isso, seja isso com algo estético, com algo independente, uma terapia que seja, mas eu vejo que há uma carência e uma demanda muito grande de profissionais com essa expertise. Sim, tanto é que durante esses anos de pandemia, o que segurou e o carro-chefe mesmo, assim, o que me segurou no consultório, eu tive muitos colegas fechando porta mesmo, assim, colegas de muitos anos de profissão, foi a harmonização. Do paciente começou aquela coisa do vídeo, das vídeos, né, das reuniões em vídeos, eles se olhando e já identificando defeitos. E aí eles procuravam. Onde teve muita procura, mas foi muita mesmo, não é um exagero meu, foi na pandemia. Né? E com relação à harmonização, eu digo assim, foi uma necessidade minha de olhar e falar, não está condizendo o que eu coloquei na boca desse paciente com o restante. E a harmonização veio pra gente, já assim, não tem muito tempo, né, que ela entrou na odontologia. Se a gente falar de coisa de 15, 20 anos, é pouco tempo dentro da odontologia. Para ajudar, para agregar. Falei, por que não? Por que não a gente conseguir agregar? E ainda teve no meio do caminho um problema com o CRM que lutou muito e hoje já está definido isso, então é mais tranquilo, mas quem começou antes passou... Exatamente, a gente sofreu muito preconceito de achar que o dentista não era capaz de fazer uma bela de uma harmonização, não conhecia nada, sendo que a gente estuda 4, 5 anos cabeça e pescoço. Só cabeça e pescoço. Então, ninguém melhor do que os odontologistas para fazer uma harmonização bem feita e saber o que está fazendo. Né? Eu digo porque a gente aprende. Vai daquele aluno, se ele aprendeu, se ele continua estudando, porque assim, o estudo ele é infinito, o conhecimento ele é infinito. Eu continuo estudando, a gente também é aluno, né? Com certeza. A gente faz muito curso, né? Eu vejo assim, você falou da questão da pandemia. A pandemia, ela aflorou muitas coisas, né? Eu falo que o mundo digital, ele acelerou muito, era um caminho sem volta, mas ele acelerou muito as pessoas que não se adaptaram em fazer as coisas online, professores e tudo mais, tiveram muita dificuldade. Mas a pandemia também revelou alguns sentimentos e aflorou alguns sentimentos nas pessoas de querer se cuidar mais, de querer ter uma vida melhor. E quando a pessoa tem tempo para refletir, porque a gente vivia uma vida corrida, eu falo que, de uma certa forma aí, houve uma pisada no freio da humanidade para que todo mundo pudesse se reorganizar e se olhar.
Aí a pessoa começa a pensar, poxa vida, se eu fosse embora agora, o que ia sobrar de mim? O que eu tinha vivido? Eu tô com esse problema. E aí a pessoa começa a buscar maneiras emocionais que afloram, né? E buscar algo para se resolver. E a questão estética é algo que totalmente ligado a isso. Veio para ficar. Veio para ficar. Veio para ficar. E você, doutora Juliana, por que você resolveu falar assim, é isso? A harmonização facial, ela fez sentido na minha vida por esse motivo. O que fez você, já que você gostava muito dessa parte de cirurgia e tudo mais, o que fez você migrar para essa próxima área? Era assim, ó. A cirurgia, o implante, por exemplo, é uma coisa necessária para a pessoa mastigar, é uma coisa que não tem como. Então, era aquela coisa que você via que a pessoa fazia porque ela necessitava. A harmonização, não, ela mexia com o todo do paciente e era gostoso ver isso. Né? E assim, eu trabalhei muito tempo, trabalhando muitas horas, dando plantão em prefeitura. Era exaustivo. Para mim, pelo menos, que tenho 3 filhos, né? E começou a ficar muito cansativo. E, ao mesmo tempo, sabe quando você parecia que não vivia, você sobrevivia àquelas coisas? E na harmonização eu comecei a sentir prazer naquilo. Eu encontrei um nicho de mercado, vamos falar assim, que também me dava prazer em fazer. E eu comecei a adorar aquilo. Só que, ao mesmo tempo, aquilo me gerava um incômodo. Não vou te negar. Por quê? Porque eu queria vender algo para o paciente, porque hoje eu falo abertamente de venda. Antigamente a gente tinha essa coisa de não falar venda, porque é a área da saúde. Como é que a gente está vendendo saúde? Não, a gente vende. E eu tinha uma certa angústia de ver os pacientes assim, porque a gente só tinha praticamente preenchimento, toxina, bichectomia. Eram poucas as coisas. E a pessoa ficava muito refém daquilo, e aquilo custa caro. E eu falei, gente, mas ainda não é isso, sabe? Eu quero um a mais. Foi quando a gente começou a engatar na questão de bioestimuladores, intradermoterapia e ver que o paciente conseguia ter constância. Porque não adianta você vender autoestima para a pessoa, ela vai lá, ela sai linda com uma bocona, com uma larzão, com tudo bonito, e daí 10 vezes ela fala, meu Deus, eu já tô preocupada porque eu vou ter que pagar aquele tantão outra vez e não vou ter. E eu comecei a focar muito na constância. Eu sei que é um caminho mais demorado. Eu montei meu consultório aqui consciente que seria demorado, mas eu comecei, eu digo que esse ano foi um ano assim de plantar realmente, sabe? Focar nisso, de fazer as pessoas entenderem essa conscientização de que eu precisava me conectar, elas precisavam sentir que eu queria fazer nelas aquilo que eu faço em mim, aquilo que eu acredito para mim. Que foi essa constância de que você pode viver bem, com naturalidade, fazendo procedimentos duradouros e que você vai poder pagar, principalmente isso. Então, foi basicamente isso. Então, mexer com a autoestima, de modo que a pessoa realmente tenha constância e continuasse comigo e confiando em mim. Isso é super importante para mim. Eu não sou aquela profissional que quero ter um paciente que vem hoje e nunca mais volta. Eu quero que o paciente fique comigo, que ele entenda o meu propósito. Isso, para mim, é o mais fundamental de tudo. Então, assim, eu vendo o procedimento? Ok, mas eu vendo autoestima. Para mim, isso é muito, muito mais importante, mexer com o brilho das pessoas, mexer com as emoções das pessoas e saber que aquilo ela entendeu. Eu recebo áudios, recebo vídeo da paciente falando, olha, como melhorou. Isso, para mim, não tem coisa melhor. Eu queria poder publicar tudo isso, mas os pacientes, às vezes, pedem que não. Então, é basicamente isso. Maravilha. É muito gostoso quando a gente ouve profissionais que falam com esse brilho, que falam com esse amor, com essa firmeza também do que estão falando. Porque eu vejo assim, o diferencial do profissional é exatamente ele olhar para o cliente ou para o paciente dele e não vender aquilo que o profissional sabe, mas vender aquilo que vai fazer sentido para o paciente. Exato. É essa toxina, é esse preenchimento, ou é esse bioestimulador? Ok. Se não é também, ok. Mas, acima de tudo, dá a ele uma condição para que ele consiga se desenvolver. Desenvolver o tratamento. No caso, eu vejo assim, antigamente, não muito tempo atrás, só fazia tratamento estético quem não era rico, era muito rico. Era muito certeza. Caro. Sim. Houve uma evolução muito grande. Conta pra mim um pouquinho, como é que foi essa evolução dos materiais? Porque eu ouço, e aí vocês podem me informar melhor. Ah, mas dura 6 meses, daqui a pouco vou ficar sem o movimento da minha testa, não vou ficar aparecendo, vou ficar sem sentimento, aquela coisa toda. Explica um pouco. Um pouco da evolução desses materiais, o quanto era há 5 anos atrás, quanto é hoje, e a expectativa desses materiais para os próximos anos.
E o quanto também essa evolução deixou mais acessível a população de classe média, né? Para executar, para fazer. Bom, o que eu tenho observado de 5 anos para cá, porque eu lembro que quando eu fiz o primeiro curso, basicamente a gente tinha 2, 3 produtos para trabalhar de preenchimento. Aí tinha a toxina que a gente mais usava, aquilo lá, e era aquilo. E aí, de 5 anos para cá, as empresas ampliaram muito. Então, por exemplo, dentro de uma marca, ela tem lá, 7, 8 tipos de produtos para você usar. Aí a outra marca faz a mesma coisa e a outra faz a mesma coisa. Ao ponto que abriu essa concorrência, facilitou. E as empresas começaram a fazer, né, as vendas programadas para nós. Então, eu tenho um cadastro numa determinada indústria farmacêutica, a Mariana na outra, e aí a gente tem o comprometimento, claro, tem que colocar, e a gente compra em quantidades grandes. E aí eu pego de uma marca para mim e para ela, de uma marca para ela e para mim, e por aí vai. Alguns colegas às vezes pedem para a gente. Então, numa quantidade maior, as empresas começaram a praticar valores muito mais atrativos. E a gente, consequentemente, repassa isso para o nosso paciente. É isso que a gente faz. Nesse ponto, a gente é super honesta. Outra questão também que eu acho que evoluiu bastante foi também a concorrência das maquininhas de cartão de crédito, né? Vamos falar. Então, a gente não tá boa, essa pula para outra, não tá essa pula para outra. E a gente começou a negociar mais com essas empresas também de cartão de crédito, das maquininhas. E eu comecei a eu efetuo venda de 12 vezes para os pacientes. Mas sempre com consciência, Fabiana, porque é o seguinte, o bioestimulador de colágeno, aquele que ele vai ter aquela durabilidade longa, eu explico. Então, você pode diluir aquilo lá. Agora, um Botox já não dá. Uma toxina botulínica, eu já explico para o paciente. Ele tem que ter consciência do que ele está fazendo e do que ele está pagando. Porque tem paciente que tem que escolher, é óbvio. Ele fala assim, poxa, eu prefiro fazer um bioestimulador que é muito mais duradouro, uma intradermoterapia que é muito mais duradoura, do que o Botox que vai sair logo, eu não vou poder fazer de novo tão rápido, e aí eu não vou ter dinheiro para aquilo, mas para isso eu tenho, porque eu vou poder diluir as parcelas, né? E o dentista tem um agravante. Nós estamos na faculdade, ninguém ensinou pra gente a vender, a fazer a planilha de Excel, a colocar lá o lucro, não sei o que, hora clínica, aquelas coisas todas. E a gente foi aprender a lidar melhor com isso agora, porque os produtos de harmonização os boletos são muito mais caros, são muito maiores da odontologia. Sim, assim, a gente... A parte do meu intraoral, dos meus, seja com protético, seja com material, não dá para comparar com a parte de harmonização. A gente se perde. Você está pagando, por exemplo, você terminou o produto que você comprou, você tem boleto ainda para pagar, e você fala, gente, mas para onde foi esse dinheiro? Exato. Entrou. Só que assim, a parte administrativa da harmonização facial não é fácil. É complicado, assim, e requer ajuda. Talvez, eu não sei, eu estou tendo ajuda. Pode ser que uma hora eu ande sozinho, eu consiga caminhar sozinha, agora não. Mas o que a Ju falou com relação a essa parte da harmonização de durabilidade, é isso aí. Veio a concorrência das empresas, antigamente a gente não tinha quase material para trabalhar. E aqui, eu falo para o paciente, não existe milagre. Material, não existe tratamento barato. Primeiro que a harmonização não é procedimento, é um tratamento. E todo tratamento requer manutenção. A gente faz manutenção do nosso corpo, as mulheres fazem manutenção da unha, do cabelo, a gente faz manutenção com saúde, com medicação, com alimento. A harmonização é uma manutenção. Tem coisas dentro da harmonização, tem procedimentos dentro da harmonização que são mais duradouras e tem procedimentos que não. A toxina a gente sabe. Embula 3 a 5 meses, ponto. Tá para chegar agora, provavelmente pra gente em 2025, uma nova toxina que promete durar 6 a 9 meses. Mas vamos pensar que ela vai ser a primeira toxina do mercado, sem concorrência. Quanto que vai vir isso pra gente? Vai vir mais caro, com certeza. Então, será que o custo-benefício para durar de 6 a 9 meses não vai ser maior do que aquele paciente que faz a aplicação a cada 4, 5 meses? Então, a gente tem que pesar tudo isso. Porque hoje a gente tem quantos? 5, 8, 9 toxinas, sei lá, dentro daqui de... Então, assim, a concorrência... Quem fazia aquela palavrinha lá, a toxina botulínica famosa, que hoje a gente usa, né? Todo mundo usa esse mesmo nome, como a maizena, só existia ela. Então, ela colocava o preço que fosse, é aquilo que você falou. Só rico mesmo fazia toxina. Hoje não. Hoje você consegue até uma pessoa de classe baixa, com a facilidade, por exemplo, que que a gente promove isso, de 12 vezes, porque o cartão, a empresa, ele está facilitando para a gente. Qualquer pessoa pode fazer.
né? Aí existem sim os produtos, por exemplo, como os preenchedores, aquele que vai durar 5, 6 meses, aquele que vai durar um ano e pouco. Exato. Tudo isso não é porque varia de marca, varia de densidade, porque a gente tem preenchedores diferentes, preenchedores mais durinhos. O preenchedor parece um gel de cabelo. Esses têm uma durabilidade um pouco maior do que os preenchedores mais molinhos. Ah, então por que não põe durinho em tudo? Porque não pode. Eu não posso pôr um preenchedor de alta densidade, por exemplo, num lábio, porque vai ficar um lábio endurecido. Então, tudo tem sua indicação. Infelizmente, um lábio dura menos, porque o produto é um produto com menos densidade, é um local onde se movimenta mais. O paciente ele tem que estar sabendo disso. Ele tem que estar sabendo que a toxina dura menos, ela tem essa durabilidade e ela é um efeito Cinderela, você fica perfeito, bonitinho durante aqueles 3, 5 meses. Depois você volta a ser o que era. Por isso que eu falo que é efeito Cinderela. O bioestimulador já não. Paciente que é imediatista, é complicado vender bioestimulador. Por isso que a gente tem que pôr na cabeça, eu digo assim, nós profissionais, é isso que a gente está tentando trabalhar na cabeça dos alunos, que os pacientes, eles têm que ter paciência. Paciência. Eles têm que ter paciência para conseguir ter um melhor resultado, um resultado duradouro e que consiga fazer manutenção e que fique barata essa manutenção. É no longo prazo. Que são os bioestimuladores. Você às vezes precisa dar um choque nesse paciente de 2, 3, 4, 5 sessões e depois ele vai fazer manutenções a cada 1 ano e meio, 2. E aí sim, os preenchedores, eles vêm só como uma cerejinha do bolo para fazer refinamento. E a toxina, infelizmente, hoje, ter superior é toxina e toxina. Eu acredito que um dia vão inventar alguma coisa para melhorar essa região, a não ser a toxina. Alguma coisa sem risco. Exatamente. Né? Porque com risco tem. Com risco tem. Mas pegando o gancho da Má nisso daí, uma das coisas que a gente preza muito e que gerava um desconforto na gente era isso. Como a gente penou muito para aprender a vender, porque daí a gente passou a conhecer todas as marcas. Eu e a Má, a gente não tinha apego com marca, né? A gente começou a pegar de um, do outro e conhecer a reologia dos produtos, né? Realmente testar produto. E as marcas começaram a procurar a gente. Tanto que hoje a gente recebe treinamento VIP de marcas, é muito gostoso isso. Nossa, a gente participa teve um workshop agora da Merz, que eu fiquei muito honrada em receber, eu e Mari, foi aqui no meu consultório em Paulínia. E aí a gente quer que o aluno entenda isso, que ele abra esse campo de visão dele, estude, aprenda os produtos de fato, tanto que no nosso curso, aluno não leva nada, porque ele não sabe comprar. Então, não adianta ele comprar errado. A gente vai lá e leva tudo, porque ele vai entender a cânula, o número da cânula, como é que compra, com quem compra. Nós damos todos os nossos fornecedores e o que para mim é primordial, porque não adianta nada, Fabiano, você saber fazer, saber técnica e não saber lidar com o paciente, dar explicação firme para o paciente e vender para o paciente. Quando o paciente confia em você, ele entendeu aquilo, ele compra a tua ideia. Porque eu vendo, ela vende, a gente tem sucesso. Por que os nossos alunos não vão ter? Então, o nosso intuito, claro que é gostoso ter sala cheia de aluno, não belisco a parede, mas a gente começou com o curso VIP justamente por isso, para pegar na mão e ensinar a pessoa a vender, a comprar o produto e a vender o produto para o paciente certo dele. Isso que você está falando é uma coisa interessantíssima. Acho que hoje tem uma faculdade da área comercial, que ensina a área comercial, mas essa é uma matéria que todas as profissões precisariam. Exato. E é uma coisa, eu não gosto de venda, eu vou ser dentista. Foi a maior mentira que contou, porque todo mundo é vendedor. Todo mundo está vendendo ou o seu serviço, ou o seu tempo, todo mundo está vendendo. E a maior dificuldade hoje é a questão da venda. Eu sou especialista nessa área comercial, nessa área de venda, e eu falo, às vezes a pessoa fala, eu vou lotar uma sala com 60 alunos. Eu fiz uma reunião com um cara, falei, rapidinho, eu monto 60 pessoas. Eu olhei, quê? Que mundo você está vivendo, meu amigo? Porque não é desse jeito. A gente sabe que as coisas são dificultosas. E existe técnica para tudo, inclusive para venda. Sim. E uma das coisas que você precisa entender é que você precisa ter conhecimento do que você está vendendo. Conhecimento do que você está fazendo. Porque mesmo que você não seja um vendedor expert, o fato de você conhecer muito te dá autoridade. Aí a pessoa te procura pela tua autoridade. Então aí você vai acabar vendendo. Mas o mais importante de tudo é olhar para o paciente e saber exatamente o que ele precisa. Às vezes o paciente vem procurando um preenchimento e você vai poder falar para ele que o melhor para ele é o bioestimulador. Com certeza. E aí, talvez você não vá ganhar até mais, talvez você ganhe menos vendendo bioestimulador, mas
pro paciente vai ser melhor. Eu ganho a confiança dele. E isso que eu ia falar, existem ganhos que não estão diretamente ligados àquilo que é valor, aquilo que é preço, mas sim aquilo que é valor. Porque, como você falou, quanto custa a confiança do teu cliente? Quanto vale? Aí ele indica dele, da avó, da sogra, da cunhada, da irmã. Quer dizer, um procedimento bem feito, você já consegue lá a família inteira. Agora, um procedimento que não deu resultado, e a pior situação é quando o paciente ou quando o cliente, ele sai da tua cadeira, da tua mesa, de onde que você estiver, e se sente enganado. Quando ele fala, poxa, eu paguei, eu queria isso e eu não tive. Por quê? Ou faltou técnica, ou foi empurrado algo. E aí que a gente precisa entender isso, e essa é uma preocupação da Orion, para que os nossos dentistas que façam os treinamentos conosco, eles entendam que eles vão indicar, eles vão ter condições de indicar, se assim o quiserem, o melhor procedimento para cada paciente. Individualizar. Individualizar, sabe? Fazer algo personalizado. Olha, esse paciente, ele precisa disso. Para isso que ele precisa, a marca A é melhor. Ou a marca B é melhor, como você falou, de repente o preenchedor mais molinho é para uma parte do rosto, mais dura para outra parte do rosto, e entender a diferença. Entender essa diferença que faz toda a diferença. Sim. E aí quando o cliente, quando o dentista ele vir para o treinamento, tudo isso vai ser passado para ele, para que ele saia do treinamento totalmente capacitado, ele saia pronto. Muito legal. Passar os fornecedores, sabe? Tudo. Passar o caminho das pedras. Tudo, Eu tudo. vejo, às vezes, um dia me perguntaram assim, Fabiano, mas você não tem medo de ficar ensinando as coisas que você sabe? Eu falei, eu não. Porque quem ensina, aprende de um jeito diferente. E quando todo mundo está fazendo o que eu estou fazendo também, porque eu ensinei, está todo mundo se virando, ganhando seu dinheiro, tem lugar para todo mundo, isso vai me impulsionar a buscar. Eu não estou parado. Eu estou sempre buscando conhecimento. E eu estou sempre buscando ser melhor. E eu não estou preocupado com os outros. Não estou preocupado mesmo se o profissional, você ensinou algo para alguém e ficou melhor que você. Ele ficou melhor que eu porque ele tinha mais capacidade que eu. Assim, E tá tudo bem. Né? A gente do mesmo jeito que você é professor, você é aluno. Eu gostaria que me ensinassem, e não escondesse, jogasse limpo, Exato. real, como eu faço, como nós fazemos com os nossos alunos. Então, assim, o que eu desejo para mim, eu quero passar para os outros. Entendeu? A gente também, é o que eu falo, eu falo isso para todo mundo. O conhecimento, ele é infinito. Do mesmo jeito, a gente aprende todo dia. Isso daqui é uma arma que pode ser ruim e boa, e assim, muito boa, porque você pega e você aprende tanto. Você deitada na tua cama, para dormir, você aprende. Então, assim, os alunos, eles têm que entender que a gente está aqui para ensinar tudo abertamente, para eles também conseguirem vender para os pacientes. Eu quero que eles entendam, porque eles têm que saber vender para o paciente e não enganar. Você vê, a gente está falando de procedimentos, né? Eu amo, a Ju sabe que eu amo passar fio. Eu adoro fio. Passar fio, de tração, fio de PDO. Só que eu jogo limpo, o paciente vem querendo fio, eu falo... Então, fio é complicado, assim, o resultado é pobre, o custo-benefício é caro. A gente consegue resultados melhores ou iguais fazendo outro tipo de procedimento. Tem paciente, ele quer, mas eu quero passar fio, tá bom. Então você vai, assina esse contrato, você sabe como funciona, tudo preto no branco. E a gente passa isso para os alunos, os contratos, tudo. Não tem enganação. Não tem, e tudo. A gente passa, vejo, mas assim, detalhadamente. Tudo. E o suporte pós-curso. É isso aí. Aluno, assim, não interessa, já foi aluno nosso 2, 3, 4 anos. Entrou em contato, a gente responde. Isso. Esse é o mais então gostoso. ele tem uma mentoria, vamos dizer assim. Lógico, ele não vai fazer toda hora, mas ele tem tirar uma dúvida Não, tem uma peculiar. hora que ele caminha sozinho. No começo eles estão ali e a gente pede assim, saiu daqui, vai pôr na mãe, na irmã, na tia, na amiga. Não deixa de fazer, porque não pode ter medo. É o que eu falo, né? A gente não tem aquelas empresas de autoescola de pessoas que tiraram carta e não têm coragem de dirigir. E existem agora aquelas empresas que pegam essas pessoas, esse nicho de pessoas, e ensinam elas a dirigirem sem medo. A gente tem esse diferencial.
Quantos, porque a gente percebeu isso dentro dos cursos quando a gente dava. É verdade. De alunos que faziam stand lá, eu não vou fazer, tá doida? Professor, eu não vou fazer isso. Muitos, tô aqui porque muitos. eu tive que fazer, porque eu paguei, mas assim, só vou fazer tal coisa, eu não vou fazer isso, tenho medo. Então a gente pega esse nicho de alunos para que eles saiam confiantes. Então, assim, não quero que eles tenham medo. E eles têm que entender para não ter medo. E sair dali e já fazer. Se você não sair dali e já comprar material, porque a hora que você compra, você tem que vender. Você tem que pagar aquele... Tem que fazer tem que fazer. O couro faz a correr, tem que fazer, não o senão você vai contrário. perder aquele dinheiro na gaveta. Você está perdendo investimento. Então, o paciente, a partir do momento que ele começa a fazer, ele já começa a ter coragem. Se você deixa, depois eu faço, depois não, depois, mês que vem eu compro... E sabe o que eu notei nesse meio todo, que eu percebi? Tanto que assim, a gente sempre investe em cursos, a gente vai em congressos, a gente vai em workshops, a gente adora. Ok. Mas os cursos online, tanto eu e Mari, nós fizemos uma mentoria mais relacionada a pessoas, a lidar com pessoas, em autoconhecimento, em fortalecer a autoestima, tanto a nossa quanto a dos outros. Porque não adianta nada a gente não viver aquilo que a gente ensina, né? E às vezes os alunos vêm, mas na minha cidade tem muito. Mas lá tem a concorrência. Gente, eu cheguei numa cidade aqui que tem 110 mil habitantes, Paulínia. Eu não conhecia absolutamente ninguém. Eu caí de gaiato aqui, literalmente. E como que a gente explica o fato de eu conseguir me desenvolver? Até porque isso aqui, eu vendo, da esquina vende, você vende, todo mundo vende. Mas a forma com que eu vendo, com que ela vende, só nós fazemos. E eu comecei a tomar consciência dessas coisas quando as pessoas falavam muito de concorrência. E eu era meio medrosa, eu tinha aquele receio. E quando eu comecei a reforçar aquilo e entender mais do meu negócio, entender mais do nosso negócio, porque eu sempre falo, ei, Mari, nós temos o eu, você e o nós. Quando a gente começou a estabelecer essas regras do jogo, fluiu super bem. Então, a gente fortalece essa questão de autoestima também nos nossos alunos, viu? Você consegue. Por que você não consegue? Você sabe fazer. Então, vamos com calma. Você não precisa ficar afobado de querer pagar um curso para ter 10 pacientes para você realizar. Se você realizar em 1, 2, bem executado, você sai daqui bem. Né, Mari? Acho que foi muito isso. Confiante, total. Trazer essa confiança pro cliente é tudo, né? Pro dentista que está indo para essa área, para que ele tenha resultado. Eu vejo que qualquer coisa que você faz na vida, você busca resultado. Não faz as coisas por fazer. E o cara investe em algo, a pessoa não investe em algo, ela está buscando um desenvolvimento para a vida dela. Então ela tem que ter resultado. Uma pergunta. Como é que vocês veem essa área? Tem tanto dentista, tá tanto na moda. Será que vai ter gente para atender? Será que vocês não estão criando um monte de monstros que vão devorá-las? O que vocês pensam? A gente espera que não. Eu espero realmente que não. Mas é isso aí. Hoje a gente sabe que tem muita gente que está saindo migrando de uma área para cair na harmonização. Porque eles enxergam, se você está entrando na harmonização... Por dinheiro. Por dinheiro, fala, não, isso aqui tá bombando, é o momento, eu vou entrar porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico. Esquece. Você tem que estar aqui, ó. Eu também acho. Tem que estar aqui. Você tem que ter dom, você tem que amar o que faz, e aí você tem que ter constância, tem que estar sempre estudando, e aí ser bom. Eu costumo dizer que o dinheiro, ele corre atrás daquele que tem um propósito bem definido. Quando você tem um propósito bem definido e vai fazer... Você não trabalha, você tem um propósito. Sim. Você trabalha, você tem amor pelo que você está fazendo. Quando você faz pelo dinheiro, chega uma hora que o dinheiro não é suficiente. Ele não pode ser mandatório, sabe por quê? A gente teve uma experiência, não temos vergonha nenhuma de falar, e foi ali, eu acho que nós perdemos o medo de tudo. A gente estava com gás e não sei o quê, investimos em posicionamento de imagem com o Fernando, e aquela loucura toda, e faz scrub, e manda fazer logomarca, aquela loucura, e faz no Instagram, não sei o quê. Aí o primeiro curso rolou, o segundo curso rolou, o terceiro, se eu te contar, você não acredita. A gente estava com buffet, comida, pagamos auxiliar. A escola que nós estávamos em São Paulo era caríssima a diária. Quando eu digo caríssima, era caríssima, tá? Eu não sei o que as pessoas pensam sobre isso, mas enfim. E aí, na véspera, eram 4 alunas, era VIPíssimo. 2 desistiram. Eu falei, não, Mariana, vamos lá, vamos dar o nosso melhor para essas 2. Eram umas 12, 13 pacientes que tinham agendadas. Falei, elas vão arrebentar de fazer procedimento e show de bola, vão sair falando e depois dessas 2 vão vir mais 2, 3, 4, tudo bem. Você acredita que a gente estava tão feliz nesse dia? Porque a gente foi fazer nossas primeiras fotos profissionais com o Fernando e a gente pagou uma maquiadora para ir até lá. Caríssima, caríssima. Pagamos até o Uber. Só o Uber dela foi R$250, tá?
Vocês querem... Fora a maquiagem de cada uma, cabelo, loucura, loucura. Fernando fotografou, dia de princesa. Mari, nossa, tô me sentindo uma princesa, foi lindo, isso aqui. Tá, aí a gente foi pra um restaurante super gostoso, eu e ela. E depois a gente saiu pra jantar com um amigão nosso, que é o professor Cesário, lá da USP, não sei o quê. Chegamos no hotel. Mariana, olha essa mensagem, a aluna não vai. A Mariana, meu Deus do céu, vamos ter que dar aula só pra uma. Tá bom, bora. Não deu meia hora. A outra falou, não vou poder ir. Meu. Só deu eu e Mariana arrancando cílio, arrancando maquiagem. Eu falei, eu vou dormir com essa maquiagem, amanhã eu vou estar plena, vou tá linda no cu. Gente, ninguém. Falei agora. Você tem noção disso? A gente atendeu todos os pacientes, mas assim, é frustrante. Que tanto de comida que tinha? Gente, olha. Sabe, em São Paulo? Devia ter doado em São Paulo. Pros moradores de rua fazer uma... Nem pensa, a gente nem passou pela cabeça, a gente. Eu sei que... A gente viveu um misto de sentimentos, tipo de raiva, de não sei o quê. Mas não, Mariana, nós vamos ter que agora ir lá, atender todos esses pacientes. Aí eu falei, beleza, atendemos, comemos, ficamos lá pensando na vida. Falei, a meu Deus dona da escola foi com pena, né? Aí a dona da escola foi com pena, assim, olha, então vocês vão pagar só metade. Foi lá no Ibope, uma escola maravilhosa, a gente adora. Assim, é lindo lá. É lindo, mas você sabe que, eu sempre digo assim, não existe um caminho certo. Existe um caminho. E no meio do caminho existem os problemas. E é nesses problemas que a gente entende quais são as nossas bases. Porque... Igual vocês falaram, nossa, a perspectiva lá em cima, né? A expectativa bombando, vamos arrebentar. Fizeram o que tinham que fazer, tava vendido, de repente vem a frustração. E elas pagaram, tá? Deram entrada, então... viu? As pacientes. Por isso a gente achou muito louco isso, as alunas. E se você me perguntar assim, Jô, Mari, se for uma pessoa, a gente dá curso pra uma. Se for 2, 3, 4, 10, não tem problema mais pra nós. A gente já perdeu o medo disso aí. A gente não liga mais o que os outros vão pensar da gente já com deu relação... pra nenhuma, né? Foi. Tá bom. Foi mesmo. Tá eu ótimo. duvido que vocês tinham esse sorriso nesse dia. Nesse dia aí borrou a maquiagem. Já tirei no dia anterior. Você acha que eu ia ficar 305. dormindo rebocada assim, esperando no dia seguinte? R$350 cada maquiagem, mais o Uber da maquiadora, gente, pronto, falei. Mas, ó, R$1.000. mas nenhum momento a gente desistiu. A gente sempre fala, mas com a gente assim, mas assim, a nossa hora vai chegar, a gente sempre fala. Não, né? a gente ficou super positivas. Eu falei, Mari, essa maquiagem caríssima, vamos passar um rolopaque aqui e acordar linda amanhã. Acordamos. Não Não deu tão nada. linda. Mas tava lá pra atender os pacientes. Mas você sabe que essas histórias é importante, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, olha lá, fazendo podcast, olha lá, fazendo treinamento, olha lá as duas, olha lá, estão bombando. Cara, mas... Foi nesse dia aí, ó, Vamos dessa foto. Pegar os making off também, né? Ninguém vê o quanto de problemas e dificuldades a gente tem que romper, sabe? Desfilar, né? Pra ganhar a bolsa, tudo. Gente, que vexame. Então são coisas que a gente precisa contar. Porque tem muita gente que tá ouvindo a gente, vendo a gente hoje, e não sabe o tanto de perrengue que a gente passou, o tanto de coisa que a gente viveu pra chegar onde a gente chegou. As pessoas falam, nossa, você tá aí fazendo um monte de podcast, você fala tal. Cara, primeira coisa que eu fui vender, eu bati a palma, escondi atrás do poste de vergonha, gente. Hoje você me dê qualquer coisa, eu vendo qualquer coisa. Mas não foi sempre assim. Foi no desenvolvimento. Vai continuar, a dificuldade vai ter e barreiras vão ter, porque isso faz parte da vida e a gente aprende. É o que você falou, eu já perdi o medo. Eu Perdi o medo do ridículo, eu acho que essa é a frase. Isso. Porque quem tem medo de passar vergonha, não merece viver o extraordinário. Porque a gente passa vergonha na vida, um monte ainda. Que a gente não conta as vergonhas tudo, né? A gente conta no off e tal. Nossa, se a gente fizer um podcast só de passar vergonha, também vai durar, né? Agora, quando você consegue vencer tudo isso, e você... tá realizando o teu chamado, o teu propósito. O propósito a gente busca ele, mas ele também nos encontra. Quando você olha pra você e fala assim, nossa, eu passei tantas coisas e hoje eu tô vivendo isso, você fala, gratidão. Você tem é gostoso. Gostoso. Sempre vai ter um miserável vai falar, olha que sorte, na vontade, sim. dá um tapa na testa. Mas é esse sentimento que faz parte da vida. É isso que faz a diferença na vida. Porque assim, eu não passei a perna de ninguém, não ferrei com a vida de ninguém. Eu passei os meus perrengues, eu lutei, eu chorei, eu sofri. Mas, ó, valeu a pena. Porque é muito mais gostoso. Assim, eu não vou te falar que, poxa, ter uma sala com 20 alunos é maravilhoso. Mas, assim, é gostoso também você saber que você plantou sementinha naquele aluno.
não importa, 1 ou 2 que estão lá, estão fazendo o seu trabalho direitinho, honesto, seguindo, pedindo dicas pra gente, fazendo cursos com outras pessoas. E a gente vendo os resultados. A gente vê nos resultados que eles postam, têm. Você fala, poxa, cara, foi a gente, né? Isso que é legal. Fala, puta, foi a gente que fez com que ele conseguisse chegar naquele resultado. Não só nós, lógico, ele fez outros, mas que fez ele perder o medo de pôr uma cânula, de introduzir uma cânula, de apresentar você contribuiu. Então você fala, contribuiu, gente, isso é tão legal. Isso não contribuir não com a preço. pessoa no desenvolvimento, porque eu vejo que tem pessoas que são professores e tem pessoas que são profissionais. E cada um vai seguir seu caminho. Tá tudo bem por isso? Sim. Então, quando alguém chega até nós e a gente pode contribuir algo, a pessoa vai lembrar, né, da gente. E vai, nossa, esses dias eu encontrei uma professora minha. Ai, não é bom? Nossa, tem umas assim que eu falo, eu tenho um carinho tão grande, assim, que eu falo, poxa vida, contribuiu na minha vida. E com certeza as pessoas que passarem, né, já passaram. Falando nisso, vocês têm ideia de quantos vocês já treinaram aí nesse 7 anos, 5 anos de treino? Olha, até outro dia eu postei um negócio que me perguntaram quantas bichectomias eu realizei. Eu falei assim, gente, se eu escrever aqui o número de bichectomias que eu fiz até hoje, vocês vão falar, ai, não pode ser. Mas eram muitas, porque assim, desde que eu entrei em 2017 na equipe, então a gente conta... todos os cursos que a gente fez, tinha 30 alunos, tinha 20, né, Mari? 30 alunos, com cada aluno, às vezes, fazendo 2, 3 bichectomias. Exato. Tinha vezes que eu chegava em casa que eu fechava o olho e chegava as bolinhas, assim, a gente saía 9 horas da noite dos lugares. Assim, então eu não tenho esse número exato para te dar, assim. Foram muitos. Foi um trabalho... Quantos cursos? Uns 4, a gente participou de... Mari, você tá mais tempo que eu. A Mari participou de muito mais. Tanto que eu aprendi muita coisa com Mari, Felipe, com o Thiago. Muitas coisas. Levi, óbvio. Né? E assim, o último curso que eu estive foi o curso de número 600. Nossa. Só Então, fazer conta. É só fazer conta. Colocar uns 20, 30 alunos por curso. Uns 1.000 e pouco. Então, assim, é muito. Era, assim, eu lembro que uma vez foi insano, eram 40 bichectomias num dia. Era loucura, a gente só fazia, só ia. E a gente tá ali auxiliando, e assim, em cima do aluno... Você não pisca. Você tem medo de piscar e nessa piscada o aluno fazer uma incisão errada. E dali já começa tudo errado. Aí ele já acabou com tudo, tem que recomeçar. Então é tenso o negócio. Mas era bom. A hora que termina, que a gente terminava, assim, era gostoso, assim, cansado, mas prazeroso. Aquele cansaço prazeroso, né? Tem algum treinamento que mais marcou? Que teve alguma situação? Ou algum aluno, algum procedimento que você falei, nossa, foi marcante? Conta pra mim. Aconteceu uma vez lá na Neon. Foi assim, eu tinha uma fase assim, ó, que eu tava ali, eu tinha muito medo de errar. E eu tinha muito receio do Levi não gostar daquilo que eu tava fazendo. E eu queria ser boa pra ele. Entendeu? Aí eu fui lá e fiz um preenchimento de têmpora. Quem preenche têmpora? Foi na USP esse dia? Foi na Neon. Esse dia, eu falei, têmpora é um preenchimento super arriscado pra quem não sabe. Tão arriscado quanto o nariz. E eu fui lá e fiz bonitinha, demonstrei pra aluno, ficou a coisa mais linda. Veio um colega nosso e falou, não, dá pra melhorar isso aqui. Dá pra melhorar isso daqui. Pegou a cânula e divulsionou. Subiu uma bola de ping-pong. E o Levi tava numa reunião. Eu falei, meu Deus do céu, se o Levi ver um negócio desse, ele vai me matar. E eu tentando consertar, e gelo, e coisa e tal, não sei o quê. Não teve o que fazer, ele ficou sabendo. Então eu fiquei tão feliz com aquilo, mas depois eu fiquei tão frustrada. Mas depois eu fiquei feliz de novo, porque eu voltava lá para resolver o problema da mulher. Porque eu tive que ficar voltando lá para resolver. E deu certo. Então, lidar com as intercorrências também é muito gostoso. Você saber tratar uma intercorrência é muito gostoso. E a gente ensina muito isso também. Porque a gente aprendeu muito, assim, os BOs que aconteciam em curso... Quem voltava para resolver, por exemplo, os daqui dessa região era a Ju, e a parte ali de São Paulo, daquele pedaço, eu que voltava. Então, você aprende muito resolvendo BO de curso. Muito. Eu falo que você quer ser um diferencial, você é o cara que resolve o problema, né? Porque mas a hora que acontece, que o problema acontece, eu falei, agora, gente, aí que a gente, você sabe quem sabe, quem é que e quem não tá. Divide o homem dos meninos. Mas eu tenho alguns casos de bichectomia que, inclusive, foram usados por outras pessoas em congressos internacionais. Eu tenho alguns casos que eu me orgulho muito que o resultado... Porque assim, ó, bichectomia é o seguinte, tem caso que fica belíssimo, tem caso que
você fala, realmente... E não dá pra prever. Não dá pra prever. Então, aqueles casos daquelas pacientes lindas que depois iam lá se maquiar e fazia aquela foto, nossa, aquilo me gerava um orgulho. Eu tinha certeza que era aquilo que eu queria fazer e que eu fazia aquilo bem feito. Isso é bom também. Né? A gente erra, mas quando a gente acerta também é gostoso e a gente tem que reconhecer, né? É celebrar. Os delas são mais engraçados, né? Mas por que só vem BO, né? Porque assim, quando você perguntou, veio assim, de alunos, teve alunos que saíram de São José e foram até São Paulo para me entregar um presente, quando souberam que eu tava em São Paulo dando aula. Então isso assim, isso vem, assim, vem. Mas gostoso. assim, por que os BO sempre vêm antes, gente? Foi em São José. Porque os problemas marcam mais do que as coisas boas. Eu nunca tinha passado um fio italiano. Então, assim, agulhado, eu nunca tinha passado. Falei, gente, e agora? Como que eu vou fazer isso daqui? Aí, tá vendo? Porque tinha sido vendido, e aí o Levi falou, se vira, nega. Vai ter que passar. Aí, o que a gente faz? Ai, YouTube, meu Deus do céu. Calma, deixa eu retomar aqui. Jesus, eu puxei tanto, que eu fiz um umbigo no rosto da mulher. Mas não foi assim, é um umbigo de mas é um umbigo profundo. Eu fiquei... Uma covinha, ela ganhou. Uma covinha, não Ju. Eu fiquei tenso, falei, agora, gente, porque esse fio aí leva 18 meses pra ir embora, pra acabar, o que eu vou fazer com essa mulher, com esse umbigo? E aí ela ligava, mostrava foto, e assim, você pega no colo dessa paciente. Ah, não, tá normal. Eu falava, não, tá isso, não é assim. Normal, é assim mesmo. É assim mesmo. E o negócio melhorando. E assim, eu falei, faz uma massagem, dá uma forçada. Assim, tudo que eu tinha puxado foi tudo embora, porque era o fio de tração. E eu pedi pra ela massagear, pra soltar, pra diminuir aquela profundidade no umbigo. Então é uma coisa que eu lembro. E ela continuou sendo minha paciente depois, fora de curso. E ela foi dentro de curso. Ela Continuou gostou. sendo fora de curso. Porque, na verdade, o problema só vai ter quem faz. Eu não vou ter problema nunca se esse negócio eu não faço. Não vou pôr, você nunca vai ver eu pondo agulha em alguém. Tenho pavor desse negócio aí. Eu fui ver uma palestra esses dias aí, começou a arrancar. Falei, quê? Fui tomar café. Ah, mas é bom, porque assim, pra nunca mais. Porque a gente falarem, você faz. Eu falei, eu não sei fazer, nunca fiz. Tem coisa que a gente fala, não, isso aqui eu não quero fazer, eu tenho, né? Agora, quando a gente faz algo e aprende como faz e como não deve fazer, que eu acho que são aprender a não pôr a mão quando não se faz. E você sabe né? outra coisa que eu aprendi muito interessante, assim, que era uma coisa que eu tinha vergonha também. Eu achava na minha cabeça que eu tinha que saber fazer tudo que tinha dentro da harmonização. E eu falava, meu Deus, eu tenho que ser boa em fio. E eu não tinha relação com aquele negócio. Mariana passa fio como ninguém. As empresas chamavam ela. Eu não conseguia acreditar naquele negócio. E, consequentemente, eu não era boa. É igual o nariz. Nariz, eu não sabia fazer. Os que eu fiz não ficaram bons. E eu comecei a falar, não faço porque é arriscado. Então, eu comecei a falar, gente, que isso? Faça aquilo que você tem afinidade, que você sabe e que você gosta e tem conhecimento. O que, por exemplo, a lipo de papada. Chama a Mariana pra vir fazer. Quer fazer fio? Tudo bem, tem uma pessoa que faz. E foi aí que eu aprendi. Foi aí que eu fui correr atrás e fazer cursos e estudar fios. Eu falei, se acontecer, se eu tenho que passar uma vez um fio, eu fizer isso. De novo, mesmo fazendo o curso. Então, você vê, um erro fez com que eu estudasse mais. Os problemas a gente aprende assim, ela aprende pelo amor e pela com dor. a gente à frente, né? Os problemas, eu adoro passar fio. E a gente não precisa ser bom em tudo. Não precisa, não tem necessidade disso. Dessa autoafirmação de você falar, não, eu faço tudo. Gente, não é assim. Eu falo assim, muitos profissionais como a Mari, por exemplo, ela tem uma curva que é diferente. Porque tem muitas pessoas que não conseguem levar 2, 3 especialidades. Ela consegue, né? O meu, eu optei por ficar só com a harmonização porque eu mudei demais. Então, plantar sementinha toda vez para mim era difícil. E na harmonização eram procedimentos mais rápidos, que eu conseguia ter começo, meio e final, né? Então, e eu botei isso na minha cabeça e a minha vida, assim, fluiu muito melhor. Seu caminho é único e quem quiser falar alguma coisa, calça o teu sapato e vai caminhar o teu caminho. Será que se você não fosse uma pessoa que mudasse o tempo inteiro por conta do teu esposo, você também não estaria fazendo tuas cirurgias? Pode ser. Talvez. Você não sabe. Porque é uma coisa que você ama. Eu gosto, adoro. As dificuldades, os problemas, eles mostram nossa flexibilidade e a gente, às vezes, é moldado por isso. E tá tudo bem. Sim. Essa é a nossa história. E não se compara com o outro, sabe? Eu acho que cada um tem a sua história. Essa questão do comparativo. O ser humano ele é muito comparativo. Ele se compara com tudo. O Instagram é muito bom, a gente usa ele para vender, para tudo, mas
Ninguém posta foto bêbado. Não Posta pode entrar, foto, não. Eu falo isso pra Ju. Posta foto bebendo. Posta foto da balada. Não posta outro Tá dia todo mundo chorando. bem, né? E, gente, é tão gostoso, Isso, porque, bem. ó, semana passada eu fui num jantar que Mari não pôde ir, porque ela tinha feito uma mini cirurgia, né? Mas vamos falar assim. Uma mini cirurgia. E aí ela não podia ir, e eu fui nesse jantar da Mers, e aí a speaker acabou falando, Ju, fala um pouco do teu caso lá, e eu comecei a contar. E nisso eu comecei a me empolgar. Ela falou, não, pode continuar, porque você tá com tanto brilho nos olhos para falar desse assunto. Então, quando eu comecei a falar ali do produto dela, do Radiesse, que foi o produto que eu falei, eu comecei a falar aquilo com tanto carinho e com tanta... Eu afirmei que dava certo aquilo. E é tão gostoso isso, e é exatamente isso que a gente quer passar pro aluno. Você pode trabalhar com segurança, com um produto seguro, com algo que você vai ter rentabilidade sim, porque a gente vai te ensinar a cobrar. Você não precisa ter medo de cobrar. E se o paciente não quiser fazer, porque ele não é para ser seu paciente, assim como aluno é a mesma coisa, né? Então, eu entendi demais da conta, Fabiano, o meu propósito, aquilo que eu amo, o que eu vou fazer. O que eu não amo eu terceirizo, não tem problema, sabe? E é gratificante isso, e você ter o reconhecimento, não só uma nossa da outra, mas como a gente vê que outras empresas estão enxergando a gente, né? Tanto que a gente foi chamada por essa empresa também para apresentar um trabalho, e eu tenho muito orgulho disso. Antigamente eu achava, não vou ficar falando, porque senão podem achar que é ostentação, não sei o quê. Não, Eu falo que a humildade não é você se colocar lá, humilde. Não, reconhecer o quanto você é bom não tem nada a ver com arrogância e prepotência. Quando as pessoas às vezes falam, mas o Romário, cara, o Romário fala, eu sou o cara. Mas ele é. Não é? O cara fez mais de 1000 gols, ganhou a Copa, jogou, foi artilheiro do Brasil tantos anos. Onde foi o artilheiro? Vai falar que o cara desse. Não, eu fui um jogador mediano. Não foi. não foi. Ele foi o cara. Ronaldo Fenômeno. É o fenômeno. O cara arrebentou o joelho no meio, voltou, foi o melhor do mundo. Ganhou a Copa pra gente. Como é que um cara desse vai falar, ele foi um jogador mediano? Não, ele foi o fenômeno. Então, essas coisas a gente tem que, sim, lógico, é o equilíbrio. Reconhecer que nisso aqui eu não sou bom, tá tudo bem. E reconhecendo que eu sou bom e tá tudo bem. É isso, sabe? Esse equilíbrio de vida faz muito sentido pra todo mundo. E acima de tudo, é o que você falou. Eu falo com brilho nos olhos. Eu percebo isso. Né? Eu adoro. Eu sou terapeuta, sou psicanalista, então observo muito. Já me observou aqui também, gente. Completamente. Você não fez o teste pra falar nisso, né? Eu vou fazer. Passa pra ela também. É um teste. Vou te passar. De personalidade. De personalidade. Então eu vejo muito quando as pessoas enxergam um propósito. Porque o que eu mais vejo hoje? Pessoas procurando um propósito para viver. O que você falou, não é pelo dinheiro. Se você começar a fazer pelo dinheiro, você é escravo. O dinheiro tá dominando você. E uma hora, aquilo vai te esgotar. Você não vai levar, você não vai conseguir seguir adiante. Tudo que eu falo, que eu faço é por amor a mim mesma, assim, eu me amo muito, muito acima de tudo, as minhas filhas e meu marido, assim, tudo é em torno disso. Assim, sem meu marido, sem minhas filhas, do propósito... Não teria sentido. Mas sem meu marido é o meu maior apoiador. Assim, de tudo, assim, não tem ele fala assim, no final dá certo. Ele fala, vamos, vai. E eu acho que a gente deu certo, que a gente tem um monte de coisa em comum com relação à família também. Eu acho que foi um dos pontos. Um ponto importante que eu tenho que falar aqui. Quem me ensinou a trabalhar com os bioestimuladores de colágeno foi a Mari. Eu falei, Mari, eu quero aprender. Ela falou, Ju, mas você faz coisa muito mais difícil que isso. Eu falei, não, mas eu quero aprender direito a fazer esse negócio. Então, ela me estimulou muito. Né? E dentro do nosso negócio, assim, e foi difícil até pra... Eu tinha medo dela, pronto, falei. Eu tinha medo da Mariana. Não sei porquê, as pessoas quando me conhecem, eu passo o cara assim, você é psicoterapeuta, depois você vai me dizer. Vamos marcar uma consulta. Eu passo o cara de metida. Eu tinha medo dela. Ela não gosta de mim. Eu falo de metida, de arrogante. Eu não sou... Eu sou uma pessoa, parece que não. Eu não sou tímida, mas eu sou mais reservada. Também depois que conhece... Aí eu também passo do limite. Tomei até cerveja que eu não gosto pra fazer amizade com ela. Deu certo. Chegou lá, ela falou, você toma uma comigo? Hã? Com medo de apanhar. Aí ela assim, ó. Ai, que delícia. Tá, põe mais um pouquinho. E eu assim, mas o que você pensava? Que eu era... Não é que eu era meio... Eu achava. Mas sabe o que eu vejo? Achava. Você nadou, competiu. As pessoas que são competidoras, elas têm essa questão. As pessoas acham que eu também joguei futebol, tudo, então a pessoa fala, esse cara é arrogante, mas não é. Nós levamos essa questão da competição pra vida.
E a gente entra pra vencer. Quem entra pra vencer, geralmente tem um brilho. Porque perdedor não tem brilho, você sabe. E tudo a gente quer competir sem querer. Sem querer. Sem querer. Eu não faço Sem crossfit querer. porque eu vou me estourar, porque aquilo ali é loucura. Eu vou competir comigo mesmo. Pô, eu nadei com o Joel. Então, Meu, hoje ele é um cara, né? Assim, então, Eu assim, adoro o ele. rei do podcast. Ah. Eu vou lá falar com ele um dia. Mas Com certeza. o que eu falo pra você é o seguinte, a gente vem já, porque quando você tá ali na raia pra pular, você olha pro lado, você sabia quando você ia ganhar. E você sabia quem E ia sabe perder. quando você tá bem, quando você não O tá dia bem? que eu quando você entrava entra- numa final de campeonato, eu olhava pra cara dos caras. O dia que eu entrava com a tocha, eu falava que hoje ninguém ganha de mim. E não ganhava mesmo, fazia Então, fazia mas chover. Você viu Isso- no documentário, parece isso, né? A imagem dos jogadores, quando a gente perdeu a Copa, assim, já entrando, tudo de cabeça baixa. Você fala, ali tem coisa, sabe? E é o que eu sempre falo, sabe? Vamos fazer? Vamos fazer. Não vamos arrasar. Fazer, qualquer um faz. E é isso que faz a gente ser diferente, sabe? Então, quando olha, né? Tem o competidor ali. Sim. E aí, isso é uma vantagem. Quem praticou o Joel J, quem vê, parece que o cara é super inteligente. Mas ele conta que o que fez ele ser o que ele é hoje é justamente a doutrinação dele. Do esporte. Do esporte. Ele levou e ele falou uma coisa esses dias, eu achei muito legal. Eu tô no curso dele agora. Ele tinha, não sei qual competição, que ele tinha ficado entre os 8 melhores do mundo, acho que ele ficou em quarto. Então ele estava entre os 8 do mundo e ficou em quarto. Ele voltou pra casa derrotado. Porque ele não ficou em primeiro. Cara, ele ficou entre os 4 melhores do Tá mundo. ótimo, tá ótimo. Então, a gente precisa ser grato. Sabe? Muito grato. Olha, a minha história é essa. Ah, mas o fulano, cara, eu não quero saber do fulano, eu quero saber de mim. A minha história foi até aqui. E as minhas condições foram essas. E eu consegui. Agora, quando você tem muita condição também não consegue, você sabe. Agora, Sim. quando você deu o seu máximo com aquilo que você tinha, você foi além. E você para e fala, puxa vida, meu. Que bacana, contemplar. E você traz isso pra sua vida. Sim, contemplar nossa vitória, contemplar aquilo que a gente tem de bom, que a gente conseguiu, sabe? E não tem a ver, as pessoas eu sempre falo, vão achar um monte de coisa da gente. Bom, quem vai achar, que ache, o problema deles, não tô nem com o problema dos outros, eu tenho os meus problemas. Quem me conhece, sabe? Quem não me conhece, eu também não conheço, então não me importa. E quem tá me julgando, você quer saber algumas coisas? Vem. Estamos falando mal de você. Não, chama eu, que eu tenho mais podre que vocês acham. Vocês não vão saber tudo. É melhor você me chamar que eu vou contar as piores coisas. Mas essa questão da gente olhar e entender tem muito ligado aos princípios. Por que vocês se dão bem? Acima de tudo pelos princípios. Com São princípios certeza. parecidos. A gente não consegue andar junto com frequências erradas. Quando você tem uma frequência boa e você encontra uma pessoa com os mesmos princípios, essa frequência se junta. Eu gosto muito do Napoleão Hill, não sei se você já leu. Eu sim. Napoleão Hill é fantástico. Tem 4 formações nos institutos dele. Napoleão, ele fala, quando você junta uma mastermind, que é a união de mentes, e a união de mentes ela é ligada na frequência, nos princípios, nos propósitos e nos planejamentos. Então, quando você junta esse mastermind, é 2 mentes. E aí você consegue fazer a diferença. Ele observando os grandes homens da humanidade, ele observou a primeira mastermind com o John Boyd Dunlop, que criou o pneu, o Thomas Edison com a parte elétrica, e o Henry Ford, que criou a parte mecânica e criaram o carro. Então, quando a gente tem um propósito bem definido, uma mastermind bem formada, qual o resultado disso? Sucesso E total. eu acho que Mari era a pessoa da equipe que na minha cabeça, na época, era a mais improvável da gente ficar junta, né, Mari? Eu acho que ela pra mim também. A gente não... Fora os B.O. que foi acontecendo, né? Sim, era muito B.O. Era muito B.O. E daí eu comecei... Sabe, várias coisinhas aconteceram que uma hora a gente tem que vir aqui só pra contar os B.O.s. Mas assim, eu nunca imaginei. Até que a gente foi percebendo várias afinidades do nosso jeito de ser. Até das profissões dos nossos maridos são parecidas. Mas você também tem uma coisa parecida. Você não frequentou a parte militar? Você frequentou a parte Fiquei militar. 3 anos lá, então, sim. O militar te É dá... uma doutrina. O militar também te dá isso. Agora, igual, eu não sei se eu não vi seu perfil lá, mas um pouco de a gente olhar. Se você pega uma pessoa totalmente oposta, que não vai combinar com aquilo que você acredita de propósito, não vai andar junto. Não dá certo. Você pode gostar. Tem gente que é legal. Tem gente que é legal você ir lá tomar uma cerveja, você fazer alguma coisa, é legal. Uma festa, né? Jogar um baralho, é muito legal. Mas para trabalhar junto não dá.
A pessoa não compromete. E olha que assim, a Ju aqui, eu lá em Santos... A gente faz nunca acontecer. Discutiu. E assim, tem pensamentos diferentes, normal, Sim. cada um... A gente verdade. tem vezes que tem coisa, ela pensa de um jeito, eu penso do outro, a gente conversa, vê... Tenta chegar num acordo, mas a gente nunca discutiu. Nunca, não. E a gente é um casal, né, na verdade. A gente tem Não até entenda conta mal, mas a gente é um conjunta. casal, porque a gente tem que ter conta conjunta na alegria e na tristeza aqui o negócio, né? É verdade, isso é verdade. verdade. São poucas pessoas. Porque É assim, ó, verdade. tem negócios que dão certo, que as pessoas não se dão, mas tá ganhando dinheiro. Só que não é só o dinheiro, não adianta. Vai chegar uma hora que vai travar lá na frente. É onde aqueles famosos que você vê, aquelas duplas, aquele pessoal se separam, né? O nosso dá certo porque a gente entende o eu, você e o nós, que isso é super importante, né? Que nem Mari já foi convidada por uma outra equipe de cirurgia, de lipo de papada, para fazer parte, assim, como professora assistente. Eu fiquei super feliz por ela. Falta muito isso entre as pessoas, especialmente entre equipes. E quando a gente também tomou consciência de algumas coisas, a gente passou a se relacionar com muito mais pessoas. A gente começou a enxergar, poxa, aquela lá era assim, mas ela tem um negócio de bom. A gente parou de olhar o defeito dos outros e passou a olhar a qualidade dos outros. Senador, lá em Santos, o mar é lindo. Mas tem lugar que tá poluído. Exatamente. Não vou jogar o mar inteiro fora por causa da poluição. Então, tem pessoas que têm, é como o mar, ela tem muitas coisas boas. Mas tem umas poluição no meio, de vez em quando vem lá passa por elas, ué. Aí você vai entender, não, aqui eu não posso, mas aqui eu posso, porque aqui é bonito, aqui tá limpo, aqui dá pra nadar. E sabe o que eu vejo, de verdade, Juliana? Acima de tudo, a base no relacionamento, respeito. É, com certeza. O respeito de respeitar o momento, respeitar a história e respeitar o sucesso dela individual. Sim. Se você não vai fazer parte da equipe e ela tá indo, vou bater palma. Não, e é o respeito e o orgulho. Isso é respeito. respeito. Então, mas aí vem vem a satisfação. Poxa, eu sou amigo E o dela, cara, orgulho, que legal, assim, pô. de ver... Pô, eu tenho um orgulho de ver a Ju nessas pipocadas todas. Será que eu teria conseguido? Não sei. Eu nunca passei por isso. Tô sempre no mesmo lugar. Chegou aqui, numa cidade pequena, não conhecendo ninguém. Pô, montou um baita de um consultório, tá com uma clientela top. Sabe? Então, assim, em tão pouco tempo, pô, isso pra mim é motivo de orgulho. Eu não invejo, eu tenho muito orgulho. Eu quero que ela cresça cada vez mais. Mas isso é uma evolução. A gente sabe que não é normal. O que a gente tá falando aqui... Não falando mas é libertador, né? Sim, não tenha dúvida. Gostoso. Você acha que eu vou ficar torcendo, eu vou ficar com inveja do que o outro tá tendo? Gente, eu quero que todo mundo prospere. Sim. Se puder pagar a coxinha pra mim, tá tudo bem, tá tudo bom. Você A gente sabe, é vai o que viver a vida, né? Agora, essa questão, essa mesquinhez mesmo do ser humano de, não, essa pessoa tá indo bem e ela não merece. Poxa, gente, quem somos nós para dizer quem merece ou quem não merece algo? Quem pode ou não pode ter sucesso na vida, sabe? Na hora que tava lá desfilando lá, pagando mico, ninguém falou nada, não é? Você pensar, vai 30% de pulso, eu vou conseguir. Você achando que a sua bolsa Uma vareta, gente, uma vareta, mas não tinha nada. A vareta à frente e trás, eu falava assim, Jesus, aquele holofote, aquele ginásio cheio. Meu Deus, tomara que não tenha ninguém conhecido, meu Deus do céu. Eu nem imagino ela desfilando, acho que, sei lá, não orna. Eu acho que não orna. Eu não sei o que ela tá fazendo lá, gente. Era um desespero de conseguir. Mas a gente se diverte em todos os momentos, sabe? A gente vai pra congresso junto, a gente vai pra curso junto, a gente tem conta programada junto, a conta conjunta junto, a gente tem tudo junto. E é bom, e dá certo. E a gente também tem os nossos colegas que dão outros cursos. A gente não dá curso disso, mas o fulano lá dá. O fulano indica, é bom. Não é, Mari? A gente indica. A gente adora isso, a gente adora. Eu acho que eu passei por muito tempo, eu fiquei muito assim, achando que não. Quando eu abri minha cabeça, assim, que eu olhei, gente, esse mundo é grande. A harmonização, isso é uma coisa que eu queria muito falar. A harmonização aqui no Brasil, isso foi falado muito no Congresso, tá surfando numa ondinha muito pequena, Fabiana, ainda. Se você olhar os números lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, o quanto que a estética está crescendo, as pessoas vão parar de se preocupar com concorrência. Porque a gente ainda tá no comecinho. A harmonização tem no Congresso do CIOSP esse ano foi falado isso, que tem assim uma previsão de um crescimento de mais de 200% para 2023. Ou seja, todo mundo que quiser vai poder brilhar nesse mercado. Seja dando aula ou executando lá seus procedimentos na sua clínica, sem se preocupar com o teu vizinho ali do lado. Então, isso é uma coisa que eu tenho o maior prazer do mundo, faz parte da venda, e ensinar para o aluno.
sabe? Isso aqui, isso é igual pra todo mundo faz. Seja diferente, seja bacana com a pessoa veio te procurar e pra fazer lábio, não vai botar defeito no nariz da pessoa, caramba. Ela tá feliz com o nariz dela, né, Mar? É outra coisa que a gente não faz. É, que a gente não faz, né? Dá o que a pessoa quer, ouve teu paciente, ouve teu aluno. O que a paciente quer, isso me incomoda, é isso que te incomoda, é isso que vai te fazer feliz. Faça o que vai fazer ela feliz. Claro, você pode dar uma explicação a longo prazo do que pode ser melhor para ela, etc e tal. Você pode, mas entrega aquilo que vai deixar ela feliz. E reforça isso nela de fato. Ficou muito bom. Sabe? Eu acho que isso para mim é a coisa que mais me deixa feliz em fazer. Muito bom, muito bom. Olha, a gente falou por mais de 1 hora. Olha legal. como o tempo, Você fala, hein, Juliana? como Pelo o amor de tempo Deus. passa. E foi muito legal. Pra mim, passou muito rápido, né? A gente, às vezes, conversa com algumas pessoas e fala, nossa, 3 horas tá falando. Passou só 10 minutos, até mais 50. Mas não foi o caso. Foi uma tarde muito bacana. Obrigada. Eu falo que pessoas com boas energias, com bons princípios, elas iluminam o ambiente. Então, vocês são pessoas assim, vai dar sucesso. Com certeza. obrigada. Sucesso. Pra todos Então, nós, né? Eu agradeço Se a Deus doutora quiser. Juliana aí por estar junto com a gente. Eu tenho certeza que esse mês a gente tem próximo mês, né? Tem o treinamento já junto, né? Sim. Junto com a doutora Mariana também. Doutora Mariana, também é um prazer conhecê-la, conhecer um pouco das suas histórias, sua energia. Foi Obrigada. muito bacana e até o próximo, né? Com certeza vamos ter outros. Eu quero. Outros, Eu com quero. certeza. Gostei dessa brincadeira. Eu viu? também gostei. Então tá bom. Obrigada. Obrigada, viu? Eu que Obrigada agradeço. por tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.